Verde das matas, amarelo do ouro e azul dos rios. Será que essa justificativa ainda cola para explicar a bandeira do Brasil? Fala galera, tudo bem? Saudade de vocês aí, amigos. Faz tempo que não conversamos. Hoje, dia da bandeira, eu vim falar rapidinho com vocês e prometo que hoje é rapidinho, até porque eu tô aqui na escola, daqui a pouco acaba minha aula vaga. Nós vamos falar sobre o dia da bandeira. Vocês sabem que a bandeira do Brasil faz alusão à bandeira imperial, a bandeira atual faz alusão à bandeira imperial, que foi feita pelo Debré a pedido do Dom Pedro I na época da independência. Mantiveram-se as cores, eles tentaram fazer uma primeira versão muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, o Rui Barbosa fez, mas o Marechal Deodoro achou que ficou... Ele, mais os outros deputados, acharam que ficou muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, porque de fato ficou. E aí eles fizeram uma nova versão, que é essa que a gente tem hoje, que tá lá o lema, ordem e progresso, e a gente vai entender agora rapidinho por quê. Quando a proclamação da República aconteceu em 1889, os republicanos, que tinham muita ligação com o positivismo, que deu origem ao nosso lema da bandeira, tinham muitas questões para lidar, porque a República foi instaurada sem muita participação popular. E eles precisavam se desvincular da monarquia de maneira não tão abrupta, tão intensa, para que as pessoas não sentissem tanto essa mudança, mas também não queriam ficar vinculados à monarquia. Eles tinham acabado de expulsar o Dom Pedro e a família real do Brasil, banimento, e não sei se ficou triste, né, amigos? Não sei, né? Não sei. Polêmico, hein? Mas aí o que acontece? Eles precisam criar uma nova identidade para o Brasil, como eu falei para vocês, que não esteja tão desvinculado ao passado monárquico, mas que traga uma nova cara, que faça com que as pessoas entendam que existe um novo momento da história, que agora é a República. Então eles criaram vários elementos para tentar gerar essa nova cara para o Brasil, num novo período, afastando dessa época imperial, como, por exemplo, a bandeira. Heróis também, como o próprio Tiradentes, né? Essa memória ligada ao Tiradentes vem na República, a ideia de que um herói já lutava pela República desde a época do Brasil colonial. Então eles vão tentar buscar no passado elementos para justificar esse novo momento da história e fazer as pessoas se identificarem com esse período. Para isso, eles vão fazer uma bandeira, como eu falei para vocês, primeiramente, muito parecida com a dos Estados Unidos, mantendo as cores do verde e amarelo, que eram característicos do Brasil imperial, mas para tentar mudar um pouquinho e não ficar tão parecido, eles vão retomar a bandeira imperial, vão continuar com o losango, as cores exatamente como já estão, e vão mudar alguns elementos, como, por exemplo, vão tirar a cruz da Ordem de Cristo que tinha lá no centro da bandeira imperial e a coroa, que obviamente remete à questão do império e da monarquia, que é um passado a ser superado nesse momento. Por que eles vão tirar a cruz da bandeira? Porque a partir do momento que a República é instaurada, o Brasil passa a ser laico, o que não quer dizer que ele proíba qualquer tipo de religiosidade por parte dos seus cidadãos. Quer dizer que não existe mistura, ou não deveria existir, entre Estado, governo e religião. Então, há uma separação entre Estado e Igreja aí que passa a existir, por isso que a bandeira não pode trazer elementos religiosos. Ainda que vejamos muitos elementos religiosos dentro da política no Brasil. Mas a teoria era essa. E tem uma outra questão, a coroa é tirada para não remeter à monarquia, obviamente, é um período democrático, onde existe participação popular, ainda que seja uma participação limitada, e muita corrupção esteja envolvida, muita fraude, mas, enfim, eles querem esquecer esse passado monárquico, né? Aí tem uma outra questão, que é que eles mantêm as cores, né? Verde e amarelo para remeter a esse passado, só que de uma forma nova, e eles vão começar a interpretar de formas diferentes essas cores, atribuindo ao verde a questão das matas, o amarelo ouro, azul rio, água, e são significações que vêm em decorrência da República. Por quê? Porque eles querem esconder o fato de que o verde e o amarelo, na verdade, representavam as casas imperiais, dos Bragança, o verde, e o amarelo dos Habsburgo, da Leopoldina, que era a esposa do imperador Dom Pedro I. Então, para tentar manter alguns elementos, mas ressignificando, eles mudam a lógica da interpretação das cores. Eles mantêm praticamente a mesma bandeira, mudando alguns elementos e ressignificando para dar uma cara nova a velhas coisas, velhos hábitos que permitam que o Brasil saia da monarquia, se conecte com a República sem ter esse baque tão grande. E a questão do lema, ele é colocado no centro para substituir ali também tinha um ramo de tabaco e café, que eram os principais produtos econômicos do Brasil.
E esse lema é positivista, já que os militares, a maior parte deles que fizeram parte do movimento da República, tinham ligação com essa corrente filosófica muito em voga nesse período. O lema original do Augusto Comte tem amor por princípio, ordem, e tem amor no meio, aí vem a ordem e por fim o progresso, né? O progresso viria com a questão da ordem. E o amor, mas o amor, quem precisa de amor, né? Tira o amor, ninguém quer amor. Amor no Brasil não precisa. Daí eles ficaram só com a ordem, né? E o progresso, que era parte dessa teoria. Então aí nós temos a bandeira do Brasil, claro, também com os estados que passam a surgir no Brasil a partir desse período, porque até então eram chamados de províncias. E é isso, amigos. Ressignificação da bandeira nesse novo período da história que precisava de elementos que trouxessem uma nova pegada para o Brasil, que demorou muito para acontecer, né? Porque até o povo entender o que estava rolando, até as coisas mudarem de fato, né? E a nossa experiência republicana é muito recente ainda. Então é isso. Beijo!